Senhor, eu quero agradecer a Deus por tudo de bom que Ele tem feito por mim, pela minha família, né? Pela minha família. E também dizer que estou com muita saudade de todos vocês. Eu deixo aqui um versículo bíblico, né? Para vocês, que é o Salmo 34, versículo 19, que diz: muitos são as aflições do justo, mas o Senhor o livrará de todas. Isso quer dizer que tudo isso vai passar. Em nome de Jesus. Amém. Oi, irmãos. Boa noite. Graça e paz. Como tá os irmãos? Espero que estejam todos bem, na paz do Senhor Jesus. Aqui com a gente tá tudo na paz. Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus continue presente em nossas vidas, em nossos lares, né? Quero dizer que nós estamos bem, graças a Deus. Estamos aqui cumprindo, né, com muita saudade dos irmãos, né, dos cultos, aos domingos, às quintas-feiras, né, e nos PGM às terças-feiras, estarmos juntos, nos abraçando, nos alegrando. Isso nos faz muita falta, nos dá saudade, mas nós devemos obedecer os protocolos, né, dados pelas nossas autoridades, né, para que assim nós possamos logo estar juntos. Nós queremos que tudo vai passar, não vai demorar, porque Deus está no controle de todas as coisas, porque nada sai do controle de Deus. Eu quero aproveitar e deixar um versículo, ou melhor, dois versículos, está aqui no Salmo 46, no versículo 10 e versículo 11, que diz o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Então nós temos a certeza que é esse Deus que cuida de nós, porque Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente nas tribulações, e que nós não venhamos a ficar ansiosos, porque Deus está no controle. Louvado seja o nome do Senhor, e que Deus assim abençoe a cada um dos irmãos, a cada amigo que está nos ouvindo nessa noite, e que nós possamos a cada dia estarmos mais próximos do Senhor. Amém? Amém. Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso culto online. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. E que onde você estiver, você possa estar conosco, participando desse momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Reúna a sua família, junte aí seus amigos e vamos estar junto conosco. Queria que você ficasse de pé no seu lugar e nós vamos iniciar orando. Nós vamos orar para que a unção de Deus seja derramada sobre a nossa vida e que o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus, vamos orar? Pai, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome nesta noite. Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que o Senhor possa derramar sobre nós a tua unção, ministrando sobre as nossas vidas a tua graça, o teu mover sobre nós. Ah, Deus, que o vento do teu Espírito possa soprar, trazendo vida, trazendo cura, restauração em cada lar, em cada família representada. Oh Deus, que o teu nome seja engrandecido neste lugar. Que o teu nome seja exaltado em nosso meio. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Que o Senhor possa falar conosco através dos cânticos, na palavra que será pregada. E que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. Que os nossos louvores possam chegar à tua presença. Nós entregamos a ti o nosso louvor, a nossa adoração. E tudo que temos, tudo que somos, vem de ti. E tudo volta para ti, Senhor. Nós consagramos a nossa vida desde já em tuas mãos. Oramos por tudo agradecidos em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor com alegria, declarar que todo poder, glória, força sejam dados ao Rei dos Reis. Vamos louvar ao Senhor com nossas palmas, com a nossa alegria na presença do Senhor. Aleluia!
palmas. Poder e honra, glória e força sejam dados ao Rei dos Reis. Cada nação, a criação, curve-se diante do Rei. todo joelho Se dobrará diante do seu trono, toda língua confessará sua glória, sendo exaltado, ó Deus, e seu reino jamais passará, ó Deus Jeová. declare mais uma vez. Poder e honra, Poder e honra, glória e força sejam dados ao Rei dos Reis. cada nação, a criação, curve-se diante do Rei. diante dele, Todo joelho se dobrará diante do seu trono, toda língua confessará sua glória, sendo exaltado, ó Deus, e seu reino jamais passará, ó Deus Jeová. vamos declarar o reino de Deus. Teu reino, A terra dominará, cante o nome do Rei dos Reis. teu braço, A terra governará, poderoso é o Rei dos Reis. teu reino, A terra dominará, grande, cante o nome do Rei dos Reis. teu braço, A terra governará, poderoso, poderoso é o Rei dos Reis. Todo joelho se dobrará diante do seu trono, toda língua confessará sua glória, sendo exaltado, ó Deus, e seu reino jamais passará, ó Deus Jeová, Jeová, ó Deus Jeová, Jeová, ó Deus Jeová, Jeová, ó Deus Jeová, Jeová. ó Deus Jeová. Aleluia. Poderoso é o nome do Senhor, digno de toda honra e de todo louvor e de toda adoração. E vamos dizer agora que Ele é o nosso respirar, que a cada nascer do sol, a cada manhã que se passe, nós queremos estar na presença do Rei, na presença do Deus vivo. Vamos cantar?
Eu quero estar diante do Deus vivo. Tu és a fonte, Senhor, autor da minha canção, a minha inspiração. A cada nascer do sol, eu quero estar diante do Deus vivo. Tu és a fonte, Senhor, o autor da minha canção, a minha inspiração. És o meu respirar, meu levantar, tudo que sou quero te entregar. És o meu respirar, meu levantar, tudo que sou quero te entregar. Em todo tempo eu te louvarei, Senhor da minha vida. Teu louvor em meus lábios exaltará, minha alma o exultará, pois sei que perto és o meu respirar, meu levantar, tudo que sou quero te entregar. És o meu respirar, meu levantar, tudo que sou quero te entregar. Cantar o que vivo, quero viver, que está escrito em tua palavra, meu alimento está. És o meu manancial, se tu és o meu respirar, meu levantar, tudo que sou quero te entregar. És o meu respirar, meu levantar, tudo que sou. Graças a Deus, porque Ele nos escolheu e nos chamou. A cada um de nós Ele nos conhece pelo nome. E neste momento, onde você estiver, diga mais uma vez, confirme para aquilo que você foi chamado. Você foi chamado para servir a Deus. Não importa se você esteja perto ou longe, o Senhor te reconhece pelo nome, porque Ele te comprou com preço de sangue. Então, adore ao Senhor, coloque a cada dia a tua vida com o propósito unicamente de servir a Ele. Adore ao Senhor. Aleluia.
apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que desejo ouvir. Toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, pra vida e para a morte. Eu vou andar com Deus. Aleluia. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Você foi chamado para servir. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que desejo ouvir. Toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, Ele sabe. sabe sim. Eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus. Ouve a voz. Ele está te ouvindo. Ele está ouvindo a tua voz. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Cante. O Senhor conhece os que são seus. Cante. Onde você estiver. Cante com a tua voz. Aleluia. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus. Ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir, para servir. Me separou, me marcou Para servir, no seu altar. para servir, Me separou, me marcou para servir, Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, porque Ele nos separou e nos marcou no altar para que nós possamos servir a Ele. E por isso nós louvamos ao Senhor, porque o nome dEle é santo. Adoremos nesse santo monte. Adore a santidade do Senhor. Louvemos ao Senhor. Você tem motivos para louvar e adorar a Deus nessa noite. Aleluia.
Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no teu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Nós louvamos ao Senhor. Louvamos ao Senhor, pois teu nome é santo. Pois teu nome é santo, tão santo. Louvamos ao Senhor, pois teu nome é santo. Pois teu nome é santo, magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, excelso, supremo e muito digno de louvor. Mais uma vez, magnifiquemos, magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvamos, louvamos ao Senhor, pois teu nome é santo. pois teu nome é santo, Tão santo. Louvamos ao Senhor, pois teu nome é santo. pois teu nome é santo. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Pega suas mãos e adore, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Mais uma vez, Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso coração. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe a salvação. Cristo é a nossa vida,
as vozes, Hosana. Hosana, 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 o nosso Rei. Hosana, o Rei. Hosana, 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 o nosso Rei. Louvamos ao Senhor. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo, tão santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo, tão santo. Obrigado, Senhor, por estarmos reunidos agora em Tua presença, para exaltar o Seu nome e bendizer o Seu nome, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por ter nos livrado de tanto mal, Deus, que vem nos rodeando, Deus, tentando nos atacar. Mas o Senhor coloca anjos ao nosso redor para nos proteger e nos guardar. Pai, abençoa, ó Deus, esse culto que será ministrado, ó Deus. Que o Senhor possa abrir os nossos corações, ó Deus, os nossos ouvidos estejam atentos para a palavra que será dita, ó Deus. E que possamos estar buscando mais a Ti e entregando mais a nossa vida ao Senhor. Pois o Senhor é o único digno de todo louvor e de toda adoração. Senhor, abençoe esse culto. Nos dá uma ótima noite na Tua presença. É isso que eu te peço e te agradeço, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. A palavra está com o pastor. Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que bom mais uma vez poder estar nesse encontro, nesse culto ao Senhor, esse culto online. Desejamos que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida neste momento, esteja sobre a sua casa, em nome de Jesus. Que bom poder estar com os nossos irmãos, adorar ao Senhor, com todas essas canções que foram cuidadosamente selecionadas para que juntos nós pudéssemos adorar ao Senhor. E eu espero que você tenha adorado ao Senhor Jesus Cristo. Hoje a nossa reflexão será no livro de Filipenses, carta aos Filipenses. Vamos ler do capítulo 2, a partir do verso de número 5. Eu quero te convidar nesse momento a pegar a sua Bíblia, se tiver ao seu alcance, ou então acesse aí por meio do seu celular, se possível for, e acompanhe essa leitura conosco em nome de Jesus, tá bom? Leamos Filipenses capítulo 2, verso 5 ao 11, assim diz-nos o texto. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oremos. Pai amado e querido, queremos nesta hora meditar diante da palavra lida. Ó Senhor, falai aos nossos corações, ministrai a todos que nos ouvem nesta hora, em nome de Jesus.
Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos diante de um texto muito lindo e queremos olhar para esse texto na perspectiva de que foi a sugestão do apóstolo Paulo exortando aqueles irmãos para que eles tivessem um pensamento renovado, um pensamento cristocêntrico, um pensamento à luz da palavra de Deus. E é com base nisso que nós vamos meditar, porque esse texto é um texto rico, profundo, belo, altamente desafiador para aqueles que leem, e desde os seus primeiros ouvintes, para que tivesse uma postura cristocêntrica. Então, esse texto é reconhecidamente atribuído a Paulo, foi escrito por Paulo, mas na direção do Espírito Santo. Este homem esteve prisioneiro por pregar o Evangelho e defender a fé em Cristo Jesus. Mas mesmo em cadeias, limitados fisicamente, mas não geograficamente, mas não espiritualmente, ele criativamente coloca os interesses do reino de Deus acima dos seus sofrimentos. E ele escreve cartas pastorais naquele período que era prisioneiro, exortando aquelas pessoas, debaixo do dom do Espírito Santo, homens e mulheres, para que pensem e vivam sobre o poder e a luz do Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Muitos dos conflitos que percebemos na carta e que se tornaram algo extremamente desgastante na vida dos filipenses, promoveu momentos de tristeza, de desânimo na fé, mas tudo aquilo aconteceu porque havia ausência de um pensar à luz do Evangelho. Nós já tínhamos meditado, e eu quero voltar ao capítulo 1, verso 27, quando o apóstolo disse: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouçam no tocante de vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. É com base em tudo isso que queremos meditar um pouco e aprender sobre esses princípios e que o apóstolo estava orientando, pastoreando, exortando e doutrinando aqueles irmãos. Então, primeiro destaque, repetidamente, eu digo, pensai como Cristo. Pensai como Cristo. Porque foi isso que ele disse no verso 5, tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Embora o texto coloque aqui sentimento, os melhores e mais experientes teólogos afirmam que a melhor tradução não seria a palavra sentimento, mas comportamento, pensamento, atitude. E a palavra mais usada nos originais aponta que é um compromisso de benevolência, com um compromisso sério. Então esse é o desafio do apóstolo Paulo, para que essa mesma atitude, esse mesmo comportamento, esse mesmo pensar que houve em Cristo acontecesse na vida de todos eles. Então quem é de Cristo pensa como Cristo e não pensa como o mundo tem pensado, tem vivido. E nas cartas deste apóstolo, na direção do Espírito Santo, por inúmeras vezes percebemos o apóstolo Paulo orientando as igrejas, orientando os irmãos sobre esse pensar cristocêntrico. A exemplo, quando nós abrimos a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios, lá no capítulo 2, nós vamos encontrar este amável pastor, apóstolo Paulo, no capítulo 2, no verso 10 ao 16, ele dizendo exatamente assim: mas Deus nos-la revelou pelo Espírito, porque o Espírito
a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ora, irmãos, segundo esse texto, podemos entender que o cristão fiel, ele não conduz a sua vida com base em pressupostos ímpios, iníquos, mundanos. Mas quanto mais ele está perto de Cristo, quanto mais ele está bebendo desta fonte, que é a palavra do Senhor, mais parecido com Cristo ele se torna. Cristo pode ser comparado à fonte de belas águas, de uma doce água, de águas cristalinas que mata a sede. Então, nos aproximar de Cristo é beber de Cristo, é nos tornar parecido com Cristo. Então, Paulo tem razão quando ele fez o desafio aos filipenses, dizendo: tende o mesmo pensar que houve em Cristo Jesus. Porque muitas das lutas pessoais, das crises existenciais e até da crise de fé que pode acontecer com qualquer pessoa, geralmente isso acontece por uma falta de um pensar, por uma falta de submeter a essa orientação de Cristo a sua palavra. Então, ainda voltando aos 1 Coríntios, no capítulo 3, do verso 1 ao 3, Paulo já dizia assim para aqueles irmãos em Corinto: e eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? A falta de um pensar cristocêntrico, a falta de viver da palavra, tornam homens meninos, porque vivem como crianças, precisando amadurecer na fé, precisando amadurecer na orientação e na santa doutrina do Senhor. A falta de um pensar cristocêntrico é a razão, acredite, a razão principal de muitas guerras que acontecem no mundo inteiro, seja entre governos e nações, entre condutores de veículos no trânsito e até mesmo entre membros de uma mesma comunidade de fé. A falta de um pensar cristão também tem afetado negativamente inúmeras famílias. E com a existência de tantos conflitos familiares por falta desse pensar, nós temos percebido que as famílias estão quebrando, estão dilaceradas, e tem acontecido um número tão grande de divórcio, inclusive nesse momento de distanciamento social, em que algumas pessoas estão distantes de alguma das suas atividades, mas não estão conseguindo viver como família, estão deixando algumas delas de praticar
a orientação de Cristo, a orientação da palavra, de viver o evangelho do Senhor. Um expositor bíblico chamado Warren, ele narra a experiência que ele teve, que acompanhou de uma família, em que um homem, ele declarou que tinha orgulho de ser pai. Mas depois de um tempo, enfrentando alguns problemas pessoais, aquele homem terminou abandonando a sua casa. E com essa atitude, ele terminou condenando os filhos, que ele dizia amar, a uma lastimável e precária condição de sobrevivência. Então, o que faltou àquele pai? Faltou um pensar cristocêntrico para assumir uma postura de amor abnegado, para permanecer cuidando e amando os seus filhos, orientando a viver da melhor forma possível. Agora, se ele permanecesse em casa, se ele até com certo grau de sacrifício estivesse batalhando por uma restauração na relação familiar, no convívio com a esposa, certamente a cada dia ele ia ocupar um lugar muito especial no coração daquelas crianças, que um dia foi motivo de orgulho para ele, mas como ele terminou abandonando aquele lar, por falta desse amor sacrificial, abnegado, cristocêntrico, ele deixou os filhos em situação de perigo, à beira do abismo, além de causar traumas psicológicos desnecessários na vida daquelas crianças. Se aquele pai tivesse permanecido presente, buscando ser instrumento de Deus na vida daquelas crianças, certamente teria ajudado cada um deles a se tornarem pessoas bem-sucedidas na vida, influenciando positivamente para as suas profissões e até na construção de novas famílias, as suas próprias famílias. Então, o que faltou a este pai? Segundo o apóstolo Paulo, faltou um pensar, um comportamento mais cristão, mais cristocêntrico. Então o apóstolo Paulo tem toda a razão e tem a autoridade quando ele disse: tem de vós o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, ante a si mesmo se esvaziou, assumindo uma forma de servo, tornando-se semelhante de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Se hoje nós percebemos as famílias sendo restauradas quando têm acesso ao Evangelho, onde conhece que é possível viver uma vida acima da mediocridade, acima da iniquidade, acima do pecado, suas vidas são restauradas, são completamente mudadas, porque há poder nesta palavra, há poder nesta palavra. Mas a ausência de um pensar cristocêntrico entre os filipenses, conforme percebemos nessa carta, ao longo dela, nos seus poucos capítulos, mas muito profundo, percebemos ali que alguns irmãos estavam perdendo a fé, estavam perdendo a alegria amorosa, estavam com a comunhão prejudicada por causa desse não pensar de alguns da sua comunidade. Então, como a ausência de Cristo na vida de uma pessoa vai se manifestando outros prejuízos na vida de outros que os cercam? Mas o apóstolo Paulo, esse servo de Deus, esse cristão excepcional, com toda a sua autoridade e amor, assumiu uma posição para fazer diferença na vida daqueles irmãos e influenciá-los para um novo pensar, uma nova maneira de agir, um novo comportamento, um compromisso. Ainda lembro quando ele mesmo, escrevendo aos Romanos, uma outra carta, no capítulo 12, verso 2, ele diz: não vos conformeis com este mundo, não se submeta a viver como este mundo, mas transformado pela renovação do vosso pensar, do vosso entendimento. Do vosso entendimento. E em toda a carta, ele deixou isso claro. Ele deixou isso claro.
Quando nós lemos, por exemplo, no capítulo 4, no verso 11, ele mesmo disse: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei estar honrado. De tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como também de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse homem estava dando o seu testemunho de fé, porque inúmeras dificuldades tinha enfrentado, mas tinha se mantido numa postura de fé invejável, fazendo diferença no mundo, e como até hoje assim o faz. Depois de Cristo, foi um dos homens mais usados e mais que influenciou e tem influenciado o cristianismo. Em função desse momento que nós estamos enfrentando, da Covid-19, que é um momento muito difícil, temos percebido pessoas desistindo de projetos, abandonando negócio, alguns outros fechando empresas. Há um grande número avassalador de pessoas com muita incerteza quanto ao futuro. Mas o que fazer diante desse desafio enorme? Eu vos encorajo a enfrentar esse momento de contradições, mas a enfrentar com fé, enfrentar sobretudo com um novo pensar, com uma consciência cristã elevada, uma perspectiva de glória, da glória de Deus para um futuro melhor, tentando identificar as circunstâncias que estão acontecendo, discernir o mundo à nossa volta, mas fazendo isso à luz da palavra do Senhor nosso Deus. O momento é difícil, mas não podemos deixar de desenvolver uma experiência real e profunda com Cristo. Sem um pensar à luz dessa santa doutrina, ficaremos confusos e até desanimados. Mas nós podemos nos erguer, conforme disse o apóstolo Paulo: haja em vós o mesmo pensar que houve em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então estamos sendo desafiados a colocar a nossa vida num ato de consagração, de submissão ao Senhor, para que os propósitos de Cristo, os propósitos de Deus se concretizem nas nossas vidas, enquanto o mundo é mundo. Enquanto o mundo é mundo. Então me recordo ao texto de Romanos capítulo 12, verso 1, quando esse mesmo pastor, esse mesmo apóstolo Paulo, ele dizia, rogava aos irmãos, ele disse: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque é assim que vocês devem prestar um culto ao Senhor. Aleluia! Que bênção, que orientação, que palavra magnânima. Diante do que nós já pensamos até aqui, eu quero vos convidar para nos centrar em 3 áreas específicas que nesta carta percebemos o apóstolo Paulo tentando ajudar aqueles irmãos para obter vitória em 3 áreas específicas. Em 3 áreas específicas. A primeira área que eu quero te ajudar a pensar, a trazer esse pensar para as suas ações, as suas atitudes, tem a ver com os relacionamentos interpessoais. Como é bom ter amigo, como é bom fazer amizade, como é bom ter comunhão com pessoas, como é bom poder nos reunir e ter momentos graciosos. Mas nós sabemos também que nem tudo é flores. Há momentos que comportamentos de determinadas pessoas e até os nossos comportamentos podem ser mal entendidos, mal interpretados, e podemos, por gestos, atitudes e palavras, ferir, machucar pessoas. E é nesta hora que somos desafiados a não agir pelo nosso próprio pensamento, pela nossa própria ideia, pelos sentimentos, porque por muitas vezes os nossos sentimentos nos traem. Então nós precisamos de um pensar cristocêntrico.
para não deixar que os relacionamentos que cultivamos e que até ganhamos, e alguns deles são tão bênçãos das nossas vidas, não sejam quebrados. Porque relacionamento quebrados produz consequências danosas na vida de todas as pessoas, na saúde física, psicológica. Uma delas é o distanciamento, amarguras e até o sentimento de ódio. Mas o apóstolo Paulo estava ali e fez uma atenta observação para a realidade daquela comunidade ali entre os filipenses. Foi tanto que ainda no capítulo 2, no verso 3, ele voltou a orientar aqueles irmãos dizendo: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tendo cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros, convidando os irmãos a uma postura de humildade. Então, ele cita duas palavras aqui que quero chamar a sua atenção. Porque quando essas duas coisas reinam nos nossos corações, quando essas duas coisas maculam a nossa vida, geram prejuízos enormes na família, nas empresas, nas organizações e até mesmo em uma igreja. Essas duas palavras aqui no verso 3 é partidarismo e vanglória. Mas o que é partidarismo? Partidarismo significa pertencer a uma facção. É aquele que se reúne com outro igual, com igual pensar, para promover um mal a outros. Às vezes de forma muito velada, às vezes disfarçada, mas termina às vezes sem esse pensar cristão, sem esse pensar cristocêntrico, gerando males, desfigurando, desfazendo da vida, da imagem de pessoas. Então, para que isso não acontecesse no meio daquela comunidade e ele se distanciasse, quebrasse a comunhão, o apóstolo Paulo cita então para eles, no capítulo 2, verso 5, que é o alvo da nossa meditação: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E no versículo 3, verso 17, ele diz: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Quer queira ou não, você é um referencial, você deve se comportar como tal e deve ter cuidado para ser instrumento de edificação, de bênção na vida de outros, e não o contrário disso. A outra palavra que ele chama a atenção aqui é a vanglória, que é uma profunda atitude de presunção, uma presunção infundada, uma jactância vaidosa, é uma postura grosseira de ostentação e de pura vaidade. Quando queremos que os nossos direitos estejam acima dos nossos deveres, quando nós queremos ser servidos, mas não sabemos servir a outros, queremos ser entendidos, mas não buscamos entender os outros, queremos ser amados, mas não queremos e não nos permitimos amar como deveríamos. Então, quantas pessoas estão com os laços familiares quebrados, porque agiram com orgulho e permanecem no orgulho, muito diferente do que Cristo os ensina. Tudo isso por falta de humildade, falta desse pensar cristocêntrico. Eu espero que a partir de hoje você, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, meu amigo, minha vida, para o bem da sua casa, da sua vida e da sua família, você assuma uma nova postura, um compromisso com Cristo, para a conservação dos relacionamentos interpessoais, fraternos, familiares, que você busque ser uma bênção na vida das pessoas que te cercam,
Seja uma bênção de Deus na vida das pessoas que o próprio Deus colocar no teu caminho. Quero me reportar a um texto lindo, que é o livro dos Efésios, no capítulo 4, no verso 25 ao 32. Assim está escrito: por isso, deixando a mentira, farai cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, que o dia não acabe e você mantenha essa ira no seu coração. E em seguida o texto diz: não deis lugar ao diabo, porque aquele que furtava, não furte mais. Aquele antes trabalhe fazendo as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que cuidar ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia de Cristo, o dia da redenção. Então, meu querido, peça ao Senhor que te ajude a vencer as dificuldades de viver esse pensar de forma altruísta, aquelas coisas que passam no teu coração e que ninguém mais sabe a não ser o teu próprio coração, a tua alma e o Espírito de Deus, mas que Ele mantém numa situação de conflito e que quebra os relacionamentos interpessoais. A segunda área que merece a nossa atenção e que o apóstolo trata aqui nessa carta, mas quero seguir com você a partir do que lemos do capítulo 2, do verso 5 ao 11, é a respeito do conflito na relação de liderança. Assumir posição de liderança no reino de Deus é completamente diferente do que costuma acontecer em grandes corporações. A posição de liderança no reino de Deus não deve ser visto como um lugar ou como uma oportunidade para se obter privilégios e tirar vantagens. Não é isso. Mas quem pensar e quem vir assumir um lugar de liderança em qualquer outro lugar, mas trouxer essa postura cristocêntrica, tanto irá ser bênção para si como bênção na vida de outros. Então, liderança na perspectiva de Deus é um lugar para serviço e mutualidade, porque em si já é uma bênção, porque é melhor servir do que ser servido. Jesus, inclusive, em Mateus capítulo 20, verso 28, Jesus diz o seguinte: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Lembro que outro dia eu ouvi uma frase que liderança no reino de Deus não é um lugar para ser visto, é um lugar para servir. Gostei muito de ouvir essa frase, porque é uma verdade. Então, entre os filipenses, algumas pessoas estavam com comportamentos inadequados, gerando tensões, insegurança, desgastes desnecessários na vida de toda uma comunidade, por falta desse pensar cristocêntrico. Que o apóstolo se refere no capítulo 5, ou no capítulo 2, verso 5. Algumas pessoas assumiram um lugar de liderança, mas estavam muito mais preocupados com os seus interesses mesquinhos e pessoais, e não pensando na edificação do povo e da comunidade. Então o apóstolo Paulo os exorta a pensar menos no individual e mais no coletivo. Naquela comunidade haviam pessoas muito valiosas, mas que estavam assumindo um comportamento não cristão, mesmo sendo cristão, mas o comportamento era não cristão. O pensar era não cristão, e isso não edificava a ninguém, nem suas próprias vidas.
É tanto que no capítulo 4, no verso 2, o apóstolo cita duas pessoas, duas irmãs. Ele diz: rogo a Efódia e a Sintique, e roga a Sintique, que pense concordemente no Senhor. Era uma dessas pessoas que tinha liderança naquele lugar, dentre outros, mas que estavam equivocados de alguns pensamentos. Então, todos nós somos convidados a esse nível de reflexão nas nossas vidas, se estamos sendo bênçãos com aquilo que falamos, com aquilo que pensamos, com a forma que nos comprometemos, ou aquilo que deixamos de nos comprometer. É uma reflexão real, profunda, diária. Quando Deus te coloca em uma posição de liderança, de destaque, você deve encarar como uma oportunidade, como um meio de edificação, um meio para promover o reino de Deus, para abençoar vidas, famílias, pessoas. Mas para isso se faz necessário esse pensar cristocêntrico. E alguém pode perguntar: o que é esse pensar cristocêntrico? Dentre outras coisas que já citamos aqui, podemos recordar ao que nós encontramos, por exemplo, em Gálatas, no capítulo 5, no verso 22, que são palavras que perpassam por atitudes. Gálatas capítulo 5, verso 22, o texto diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E ele ainda diz assim: e aqueles que estão em Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também em Espírito. Então, seja lá onde for que você estiver, exerça uma liderança proativa, mas acima de tudo cristocêntrica, fazendo diferença no lugar que Deus te colocou, te confiou. A terceira coisa, a terceira área de conflito que aconteceu naquela comunidade e que merece a nossa atenção foi um conflito doutrinário. Começaram a surgir naquele lugar pessoas ensinando coisas que era contrária à doutrina que tinha vindo dos apóstolos para aquela comunidade. E aí, nós podemos afirmar que nenhuma comunidade ela será saudável se ela tiver uma teologia adoecida, recheada de heresia. A comunidade dos filipenses, além de ser uma comunidade amorosa, que fez diferença, mas dado o momento, a partir de algumas figuras, alguns falsos mestres, eles começaram a encontrar problemas, as pessoas não se entendiam, a comunhão foi fragilizada, foi quebrada. E isso pode acontecer com uma comunidade, com uma igreja, se a teologia for confusa, for herética, porque costuma transformar comunidades inteiras numa verdadeira torre de Babel. Então, Paulo precisou combater esses falsos mestres, esses falsos pastores que estavam entre o povo. Então, no capítulo 3, no verso 2 e 18, nós encontramos quando essas pessoas, o apóstolo Paulo disse assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. E no verso 18 ele diz: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Aquelas pessoas não se contentaram em se afastar da santa doutrina do Senhor, mas estavam levando a outros. Há exemplos, um grupo deles eram os judaizantes, que tentavam anular a graça de Cristo, salvadora, redentora.
para práticas e ritos, e que algumas pessoas achavam que obtinham salvação, alcançava a bondade divina, as bênçãos do Senhor por ritos. Era apenas manifestações exteriores, sem transformação interior. Então Paulo nos diz, são verdadeiros cães, são inimigos da cruz. Esses cães que Paulo se refere aqui, não tem nada a ver com os cães domesticados que nós encontramos em muitos lares da nossa cidade. Não, ele está se referindo aos cães selvagens, como as hienas na África, que elas são agressivas, que elas destroem rebanhos, que elas são capazes de devorar presas vivas, mas também carniças. É esse nível de comparação que o apóstolo Paulo estava fazendo daquelas pessoas, e dizendo que também são inimigos da cruz, que eles não reconhecem, não aceitam da cruz de Cristo, e aquilo que é divino da cruz do Senhor, perdão, redenção, salvação, restauração. Então eles estavam ensinando coisas que não deviam, tentando anular a graça de Cristo. E nós precisamos ter cuidado nesse aspecto, trazer um pensar cristocêntrico, conhecendo as Escrituras com profundidade, para ensinar também com clareza aqueles que precisam do nosso ensino, da nossa orientação. Mas que os nossos olhos estejam abertos, atentos aos falsos obreiros. E eu vos digo, não tem nada pior do que ser liderado por um obreiro em uma comunidade que não tem um compromisso fiel com Cristo e as Escrituras. Não há nada pior do que ter que se submeter a uma liderança que faz da fé um negócio, tornando-se apenas contadores de fábulas, pura sabedoria humana, negando o Evangelho como as suas práticas inadequadas. Então o apóstolo Paulo estava tentando ajudar aqueles irmãos para combaterem aqueles falsos obreiros com a sua doutrina equivocada, mas eles deveriam começar fazendo isso por meio de um pensar cristocêntrico, pensar como Cristo, viver o Evangelho de Cristo e fazer isso para a glória de Deus, Pai. Com isso, querido, devemos aprender que se faz necessário que uma liderança que assume o ministério, ele deve se submeter a Cristo, submeter às Escrituras, porque caso contrário ele será comparado a uma bússola quebrada na mão de um marinheiro em alto mar, ou seja, o marinheiro estará perdido. Não te servirá para te conduzir ao verdadeiro Cristo, a verdade das Escrituras, porque com essas práticas se tornara inimigo da cruz de Cristo, como o apóstolo diz. Inclusive aproveito para vos dizer que nesse momento de pandemia, muitas pessoas, em função do isolamento, do distanciamento social, têm buscado alimentar a sua alma, buscado ouvir alguma coisa interessante por meio das mídias sociais, acesso à internet. Mas o que muitos estão encontrando por aí, queridos, tem sido, na verdade, águas rotas e cisternas rachadas. Estão consumindo palha, pensando que estão alimentando a sua alma com o pão vivo que veio do céu. Então se faz necessário um olhar atento, comparando as Escrituras, como acabamos de ler em 1 Coríntios capítulo 2, discernindo, comparando, para não ser enganado, engodado, arrastado em mentiras, em crenças extremamente equivocadas. Nós precisamos de um pensar cristocêntrico. Então, por isso, eu te alerto, tenha cuidado em conhecer, até para ajudar a outros a conhecerem e a viverem
a excelência do Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ah, que bênção é uma igreja orientada, bem orientada biblicamente, porque ela serve para salvar vidas, restaurar pessoas no poder do Espírito Santo de Deus. Mas uma comunidade mal orientada, perdida doutrinariamente, é como tendas construídas em terreno pantanoso, e que, por certo momento da estação, ela pode ter lugares agradáveis, verdejantes, mas com o passar do tempo, com o cair da chuva, com a elevação do nível da água, aquilo que parecia ser belo simplesmente se torna um desastre, um ambiente perigoso, danoso. Então, nesse tempo de pandemia, nós temos percebido por aí muito barulho sem conteúdo. Tantas pessoas equivocadas em relação à fé desse tempo, agindo com certo triunfalismo, agindo de maneira equivocada, completamente equivocada em relação às Escrituras. Concordo com o Luiz Saião, quando ele diz que muita profecia pode virar epidemia. Quero dizer que há determinadas pessoas por aí tentando manifestar fé, mas de maneira equivocada. Parece fé, mas na verdade não é fé. É qualquer coisa, menos uma fé bíblica. Porque a fé bíblica, ela é acima de toda cristocêntrica, ela implica em salvação, implica em conhecimento, em exaltação de Cristo, implica em um viver, em um pensar consciente, para não ser enganado nem avançar a outros, não ser enganados por esses cães, esses falsos mestres, cães vorazes. Quem conhece as Escrituras deve lembrar do que o Evangelho de Jesus Cristo, em Lucas, capítulo 21, versos 7 a 13, nos diz a respeito dos sinais do fim dos tempos. Os sinais dos fim dos tempos. E à luz de Lucas, capítulo 21, nós vamos perceber que aquilo que temos visto algumas pessoas por aí tentando repreender essa pandemia, elas podem estar cometendo, na verdade, uma grande heresia. Porque quem lê Joel, capítulo 2, capítulo 3, vai perceber que os gafanhotos que foram enviados naquele período de destruição e que trouxe caos na vida do povo e da sociedade, fazia parte de uma disciplina de Deus. Eu não estou dizendo, eu não fui autorizado em dizer que quem mandou essa pandemia foi Deus, e é Deus que está agora disciplinando. Seria um engano meu afirmar isso. Entretanto, a Bíblia diz em Lucas capítulo 21 que esse seria um sinal. Que esse seria um dos sinais, apontando para o fim. Então esse não é o tempo de profecias, esse é um tempo de buscar, esse é um tempo de clamar por misericórdia. Esse é um tempo de proclamar a palavra de Deus, de viver a palavra de Deus, e não de repreender o que nós não sabemos. O que nós não sabemos. Mas se Deus está nos disciplinando, que seja como um pai disciplina o seu filho, não é para a sua destruição, mas para a sua edificação e crescimento. Portanto, irmãos, esse é um tempo de pregar a palavra. Esse é um tempo de santificação, de redenção. Porque conforme Hebreus capítulo 12, verso 14 nos diz, e é uma verdade, pois sem santificação ninguém verá a Deus. Então que essa pandemia, que esse tempo, seja um tempo bem aproveitável para melhor conhecermos as Escrituras e vivermos conforme o Senhor nos orienta. Então Paulo, que combatia aqueles falsos mestres, ele queria gerar naqueles irmãos o ânimo da fé. O ânimo da fé. E livrá-los da prática e dos resultados da lei judaica, porque elas negavam a Cristo. Porque elas negavam a Cristo. Efésios, no capítulo 2, verso 8, o texto diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós,
é dom de Deus. Então não há nada que o homem faça para ser salvo, a não ser arrepender-se dos seus pecados e entregar sua vida a Jesus. Então quem salva é Deus, pelo poder da graça. Então nós precisamos trabalhar a nossa salvação nessa perspectiva, né? De conhecer a Cristo, de viver a Cristo, de atrair a presença de Cristo para as nossas vidas. Isso que nós precisamos. Ora, irmãos, quero concluir essa reflexão te convidando a assumir novas posturas a partir desse pensar cristocêntrico, fiel a Cristo e às Escrituras. Para que você possa enfrentar esses momentos de dificuldade, não como uma pessoa mundana, sem perspectiva, mas com uma postura de fé em Cristo Jesus. Então, mesmo você que ainda não abraçou a fé em Cristo Jesus, esse é um tempo de você assumir um novo comportamento, uma nova postura em relação a Cristo, firmar uma aliança com o Senhor, para o seu bem, para o bem da tua alma, para o bem da tua casa, da tua família, para o bem da tua vizinhança, dos teus colegas de trabalho, dos teus amigos. Seja você conduzido pela palavra de Deus, não pelos rumores, nem pelo medo. Seja você transformado pelo poder de Deus e não por rito algum do que tem alguns vivido por aí. Então que Deus te abençoe em nome de Jesus, e eu encerro relendo o texto que foi proposto para a nossa edificação neste momento. Tende em vós, e aqui eu vou trocar a palavra sentimento por pensamento, tende em vós o mesmo pensamento, a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Cristo seja o Senhor da tua vida, que você seja conduzido por esta palavra, que você seja obediente ao Senhor, ainda que lhe custe a vida, mas como Cristo foi exaltado por Deus, naquele grande dia, você também será honrado, será recompensado pela sua fidelidade e a sua firmeza na fé em Cristo Jesus. Conforme o texto diz, que todo joelho se dobre, reconhecendo que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu te convido neste momento a inclinar a sua cabeça e a, quem sabe, fechar os seus olhos e dirigir os seus pensamentos ao trono da graça, ao Senhor, em uma breve oração. Querido Deus, amado Pai, em nome do Teu Filho Jesus, queremos Te render graças por causa do Teu grande amor. O amor que o Senhor tem tido para conosco. Obrigado. Obrigado porque o Senhor, sendo Deus, não julgou que o trono fosse algo que o Senhor deveria se apegar, mas que o Senhor deixou a sua deidade, a sua glória, para habitar entre os homens. E foi reconhecido em forma de humana, para que nós possamos compreender o que é viver uma nova vida na perspectiva de Deus, na perspectiva do Cristo, do Filho de Deus, aquele que deu a sua vida na cruz. E assim como o Senhor foi obediente até o fim, obediente até mesmo assumindo a morte de cruz, mas o texto também diz que Deus o exaltou sobre todos os nomes. Então há autoridade no Teu nome, e nós reconhecemos a autoridade do Teu nome. Então, no poder e na autoridade do Teu nome, eu te peço que o Senhor abençoe este homem e esta mulher, esse jovem, essa criança que nos ouve nesta hora. Que o Teu Santo Espírito esteja agindo no coração dele, iluminando o seu pensar, iluminando o seu agir, e que esse homem, esta mulher sejam capazes
de tomar decisões sérias que possam alegrar o teu coração, Senhor. Que eles possam vencer o medo, possam vencer as dificuldades, possam vencer essa inclinação carnal para viver uma nova vida pela experiência da redenção de Cristo Jesus, que é o perdão dos pecados para a salvação, mas buscar viver em santidade em Cristo Jesus, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Que essas pessoas desfrutem da bênção, do perdão dos seus pecados, vivam a nova vida por meio da santificação em Cristo Jesus, e assim tenham a certeza da salvação em seus corações, até a tua volta, até aquele dia em que todo joelho se dobrará em reconhecimento ao poder e à glória do Senhor. Eu te louvo, Pai, e te agradeço por tudo, em nome de Jesus, pedindo que o Senhor abençoe cada família, cada lar, abençoando com salvação, com cura, com provisão, aqueles que passam por luta, por dificuldades, mas que se levantem no poder do nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por esse encontro, por esse momento, em nome de Jesus. Obrigado, amigo, obrigado, irmão, por ter seguido conosco até esses instantes. Eu desejo que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, esteja sobre o seu lar. Se você, essa palavra falou o seu coração, se tudo que aconteceu nesse culto edificou a sua vida, você pode encaminhar para outras pessoas, para que elas também sejam abençoadas, tá bom? Você pode também sinalizar aí na inscrição, né? Ou se inscrevendo, ou dando o seu like, para que mais pessoas possam ter acesso, e assim a gente vai podendo edificar outras vidas, outras pessoas, em nome de Jesus. Obrigado por tudo, que Deus te abençoe. Lembrando aos irmãos, aos membros da Igreja Batista Éden, que no final aqui você poderá ter acesso aos números de telefone da igreja, e-mail, que pode entrar em contato conosco, também o número da conta bancária, para que você possa fazer a dedicação do seu dízimo, da oferta, enquanto nós estamos sem a condição de nos reunir, né, de ter esse momento de celebração no templo, mas que Deus te abençoe, continue com a postura de servo fiel ao Senhor, e Deus te honrará por isso, em nome de Jesus. Lembrando que todos os domingos pela manhã, nós estamos com as de portas abertas para um momento de acolhimento, oração, aqueles que necessitam, e também você pode entregar seus índices para a cesta básica, porque esse gesto tem abençoado tantas famílias, tantas pessoas, e nós temos louvado a Deus por aqueles que têm agido com generosidade, com fidelidade nessa área especificamente. Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor e a perfeita e incomparável presença do Santo Espírito esteja sobre a vida desta pessoa, deste lar, em nome de Jesus. Amém, amém. Um beijo no coração e até os nossos próximos encontros, se assim Deus nos permitir. Lembrando que você pode participar também dos grupos pequenos que acontecem às terças-feiras. Se você é membro da igreja, entre em contato para que você possa participar também da Escola Bíblica Online, né? Você está na lista de transmissão e receber as comunicações da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe.